Olá, bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, em especial pelo mês de abril, que é o mês, então, o mês azul, o mês de conscientização sobre o autismo. Tendo em vista a necessidade de informações sobre o assunto, eu tenho aqui comigo o Marcelo Garcês, que é psicanalista, psicólogo, trabalha na Interagem, né, na clínica Interagem, com crianças pequenas, né, que têm, então, alguma dificuldade no desenvolvimento psíquico. E está aqui conosco também a Rejane, que é mestranda no Saúde Materno-Infantil, né, Rejane, assim, pesquisadora da questão da deficiência, e hoje a Rejane veio também ao programa para falar um pouquinho como mãe, né, Rejane? Mãe de um adolescente com autismo. Isso. Então, eu queria iniciar, né, Marcelo, assim, te perguntando como é que tu vê, como é que essas crianças estão chegando para ti, né? A gente tem visto aí muitas falas sobre o aumento dos diagnósticos do autismo, isso vem preocupando pais, né? E eu queria saber, na prática, né, na tua prática, como é que tu percebe isso, né? Em que momento as crianças chegam para ti e qual é o cenário que tu encontra quando os pais te procuram? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui trocando essa ideia com vocês e falando um pouco disso que trabalho já há muito tempo, né. Eu acho que o principal, o importante que fique claro é que existe uma necessidade precoce de intervenção, observação de alguns sinais, muito precoce, que a partir do 6º mês, 8º mês, nós já conseguimos observar, não fechando um diagnóstico, mas entendendo que existe um risco no desenvolvimento infantil, porque nem todo sofrimento é autismo, mas o autismo ele pode aparecer muito precocemente. Quanto antes tratado, numa equipe articulada, melhores os resultados. Então eu vejo isso na minha prática, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas trocas com colegas de diferentes locais. Participo de um coletivo chamado Rede Bebê. No mês de maio vai ter o 4º Encontro Nacional da Rede Bebê, vai ser online. Quem quiser se interessar pode estar acompanhando no Instagram da Rede Bebê, que fala Esse justamente evento, Marcelo, sobre da a Rede prevenção. Bebê, que vai falar sobre a prevenção, ele é aberto à população em geral, ele é para profissionais da Para saúde? profissionais da saúde, profissionais. educação e outros profissionais que se envolvem com o desenvolvimento infantil. O autismo ele está tão popularizado, né, que às vezes um sinal, um pequeno comportamento já levanta aí uma suspeita, né, e muitas vezes não se confirma, né, esse diagnóstico. Como é que tu vê isso, assim? Essas crianças estão chegando para o atendimento com que idade? Quando as crianças chegam numa idade muito precoce, né, 1 ano, por volta de 2 anos, que existe algum traço, né, que a gente pode ter uma preocupação, nós não caracterizamos isso ainda como autismo, nós caracterizamos como um risco de desenvolvimento. Pode ser que vá se desenvolver um autismo. Na infância, os diagnósticos são todos abertos. E isso é importante a gente ter clareza, né? Porque uma criança muito pequena que entra em atendimento, junto com a família e os outros profissionais e porventura alguma escola que ela já frequente, quando existe um trabalho em conjunto, o resultado sempre é melhor. Mas quando uma criança é muito pequena, nós não temos como fazer, ter uma certeza de que esse diagnóstico de autismo já se confirmou para uma criança, por exemplo, que não mantém muito o olhar com os pais, ou não aceita muito bem o colo, tem uma certa dificuldade de dormir, né? Pode ser que isso se desenvolva, mas pode ser que isso passe também com o tratamento, né? Então, parece que há muitas vezes um anseio dos pais em fechar o diagnóstico, né? Uma preocupação, o que pode precipitar um pouco, né, esse diagnóstico fechado. Então, é importante colocar, né, que a gente tem que ter um pouco de cautela para poder tratar esse caso, então, como sim um caso de transtorno do espectro autista, né? Para poder fechar bem esse diagnóstico sem antecipar um diagnóstico que talvez não seja o caso.
né? Mesmo que tenha algumas características, alguns sinais ali no início, no primeiro ano de vida do bebê. É importante entender que existe um sofrimento, mas nem todo sofrimento na primeiríssima infância ou na infância vai se confirmar como autismo. Né? Então isso é importante. Uma criança que tem alguns sintomas, pode ser que ela desenvolva uma outra questão, ou faça um tratamento muito precoce e melhore e suma. Né? Então essas coisas a gente tem que ter clareza, assim, né? Então sempre muita cautela com o diagnóstico tão forte como é o caso do autismo, né? Que a gente sabe que é um trabalho longo, é um trabalho bem complexo e demanda um trabalho interdisciplinar entre os profissionais. Rejane, eu queria que tu contasse pra gente como é que tu começou a identificar, né, os sintomas do teu filho, os sinais. Com que idade tu começou a perceber que tinha alguma coisa errada no desenvolvimento dele? Eu comecei a observar, o Leonardo é meu filho mais velho, né? Então eu comecei a observar muito precocemente, aos 6 meses ali, que quando a criança começa a ter alguma interação, né, as primeiras brincadeirinhas e tal. E aí eu percebia que não respondia muito, às vezes eu chamava, ele não olhava. Aí teste da orelhinha para ver se não tinha problema de audição. Não, ele só não se interessa pelo brinquedo, pelo barulho. Sempre foi os pediatras, as pessoas com quem eu conversava sempre achavam que eu estava vendo coisas aonde não existia, né? Não, pode ser um problema de audição, daí procura se tem um problema auditivo, daí não tinha. Não, ele é uma criança tímida, né? E então, com 1 ano e meio, o Leonardo teve uma regressão de comportamento bastante característica do autismo, né? E aí, nessa fase, a pediatra disse, então, que ele estava com depressão infantil. Né? Então, assim, com 1 ano e meio ele foi diagnosticado com depressão infantil, aí eu parei a minha vida profissional para cuidar um bebê com depressão, né? Que na verdade não era também. Aí daí ele deu uma melhorada, porque eu ficava 24 horas em função, estimulando isso e aquilo. Aí continuei vendo, né, observando, e ele cada vez falando menos, comendo seletivamente, né, coisas hoje em dia que a gente consegue dar bem como características do autismo. Na época não se falava, o Leonardo tem 16 anos já. Há 16 anos atrás não se falava tanto nessas características. Então, com 3 anos, eu consultei uma neuropediatra que me encaminhou para uma psicóloga. Essa psicóloga viu que ele tinha atrasos no desenvolvimento e aí sugeriu, em vez de nós continuarmos a busca por um diagnóstico, nós fazer intervenções aonde havia este atraso, que era o atraso da fala e da motricidade. Então eu botei ele em ecoterapia e ele começou fono. E aí o diagnóstico mesmo eu só fui ter aos 6 anos. Depois de 3 anos de intervenção, que daí... Jane, no caso do Leonardo, ele teve um avanço de desenvolvimento e depois uma regressão? Até 1 ano e meio... Foi perdendo um pouco as palavras? Até 1 ano e meio ele teve um desenvolvimento típico. Totalmente típico. Balbuciava papai, mamãe, água, não tinha seletividade alimentar nenhuma. E assim, com 1 ano e meio, que foi foi quando eu coloquei ele na creche, né? Aí por isso que ela disse, não, é porque ele foi para a creche, então é depressão. Né? Ele não se adaptou, não isso, então... Okay. Marcelo, essa situação, né, da criança avançar um pouco ali na linguagem e depois perder, acontece com frequência, né? A que se deve essa perda, assim? Acontece com frequência nos casos que se confirmam autismo, mas isso é um sintoma que aparece mais, né? Ou seja, para um diagnóstico de autismo, nós vamos observar o eixo do desenvolvimento do comportamento e da linguagem, né? Se o eixo da linguagem começa a ter um
um atraso ou ele acaba tendo esse tipo de regressão, ele é um sintoma que aparece mais. Mas existem outros marcadores anteriores que às vezes passa, né? É o que tu estava contando, assim, né? Eu já percebi algumas coisas, mas isso ficou. Talvez se tivesse uma intervenção e observando, a linguagem continuaria se desenvolvendo de uma forma mais adequada. Existe, então, sim, um certo período que alguns pais comentam. Os autistas que têm problemas de linguagem ou não existe a comunicação pela fala, né, assim, até tal idade ele se desenvolveu, apresentavam algumas palavras e depois acabou tendo uma regressão, né? Isso é comum, assim, a gente observa. Até porque nós vamos entrando no campo da linguagem, no campo da palavra, né? Então, o autista ele tem uma dificuldade da interpretação do mundo, dos signos do mundo, né? Então, essa entrada na linguagem, ela fica comprometida. Então, essa é uma das questões assim, que nós vemos. Quando uma criança tem um desenvolvimento de linguagem e depois acaba tendo uma regressão, aquisição. Ok. E assim, o que tu sugere, Marcelo, para os pais que têm essa desconfiança, né? Que estão começando a perceber algumas coisas ali que não vão muito bem no desenvolvimento do bebê? Inclusive, essa é uma das nossas lutas na Rede Bebê, né? É ajudar, auxiliar os outros profissionais que não são psi a identificar alguns signos, alguns sinais precoces, né? Então, pediatras consigam identificar e então encaminhar para um profissional que lide com crianças pequenas, que tem uma formação em estimulação precoce, ou alguém que trabalhe com bebês e pequenas crianças, uma fonoaudióloga, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, né, que tenha esse olhar nos primeiros tempos da vida, né, justamente como cautela. Então, além dos profissionais da saúde que trabalham, os outros profissionais da saúde que não são do campo psi também tem que ter esse entendimento, né? Para não ocorrer essa falha assim de não tem nada, né? Ou seja, não tem nada que eu sei, né? Talvez outro profissional possa fazer essa intervenção. E para os pais também buscarem outros profissionais até ter uma certa clareza assim do que está acontecendo, né? Porque existe um sofrimento, né? Então, o sofrimento está posto. E muitas vezes os pais também são leigos e eles têm acesso a outros profissionais, como o enfermeiro, né? Que faz ali o acompanhamento do bebê na unidade de saúde. Então, quer dizer, esses profissionais que estão em contato com os bebês, eles precisam conseguir, talvez, né, identificar algumas coisas, e para isso eles precisam de um preparo, de uma capacitação, de um estudo, para poder identificar o que pode passar despercebido por muitos pais, né? Sim, sim, são profissionais que podem fazer uma observação e encaminhar para um matriciamento, né? Se for no SUS, funciona como uma rede, então, e os outros profissionais que trabalham em conjunto, mas que não trabalham especificamente no SUS, podem fazer assim, né? Então, eu tenho uma dúvida, tenho uma criança, ela não tem alguns sintomas, mas que a gente não observa como o pediatra vai observar o crescimento de uma criança na curva e o comportamento não aparece ali, né? Bom, mas eu tenho uma dúvida, vamos procurar um profissional que lide com crianças e bebês, né? Bebês e crianças pequenas, para que tenha um acompanhamento, né? Porque tem um sofrimento. Sim. Existe um sofrimento que está posto ali. E hoje, assim, né, como é que, até vou perguntar isso para os dois, assim, como é que vocês veem a rede pública e a capacitação dos profissionais que não são da área psi para essa escuta, para essa atenção em relação ao autismo? Eu acho que já melhorou muito, né? Desde que a gente, inclusive, abril é o mês de conscientização, né? De um diagnóstico precoce, um trabalho precoce, mas a gente tem uma longa caminhada, inclusive a nossa luta na Rede Bebê é essa, né? Que os outros profissionais também tenham esse olhar, a partir de um instrumento chamado IRD, né? Que consiga, então, observar esses sinais e possa encaminhar para algum profissional que já atenda uma criança muito pequena. Né? Então, nós temos... o SUS é um movimento, né? O SUS, ele é um movimento e cada vez ele vai conseguir dar mais conta. Assim. O IRD são indicadores de risco que podem ser usados como uma referência ao profissional que convive com esse bebê, né, na unidade de saúde.
E tu percebe, Marcelo, que há capacitações para esses profissionais em relação ao IRD? Existem algumas capacitações, mas seria necessário que elas fossem mais abrangentes, né? Por exemplo, que participasse do calendário de formação dos profissionais, Sim. né? E não algo esporádico, ou que um profissional tenha curiosidade. Teria que ser algo que já estivesse instituído, né? Bom, tem que fazer essa formação para poder observar um bebê e uma criança pequena, justamente na consulta do mês, que uma criança no primeiro ano de vida vai fazer, né? Então, teria esse acompanhamento maior. Existem alguns exemplos no Paraná, né, de algum sucesso nesse tipo de tratamento e intervenção, mas a gente ainda tem que caminhar bastante né? ainda. Eugênia, como é que tu vê os serviços de saúde hoje, quando tu precisa para o teu filho? Tu acha que os profissionais da saúde, eles estão conhecendo melhor o autismo? Eu acho que tem uma fala do autismo. Eu vou falar das mães, porque a grande maioria, geralmente, quem vai na terapia é a mãe, quem faz, né, é a mãe. Né? Não estou excluindo os pais que participam, mas é que eles são a minoria na questão quando envolve o tratamento. Né, eu acho assim, ó, se treinar o profissional na questão da empatia. Porque é justamente isso. O meu filho, ele era um bebezão, né? Ele, com 1 aninho, ele estava com 15 quilos. Então, era um bebezão, forte, bonito, saudável. Ele não tinha nenhuma alteração física. Mas quem falava era eu. E os profissionais não me escutavam, porque daí tu dizia, ele não acompanha o objeto, ele tem um olhar fixo. Aí fazia, né, na hora da consulta. Não, mãe, olha aqui, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Que acaba sendo uma consulta muito rápida, muito né? rápida, ainda muito mais singular ali. muito singular, entendeu? Aí eu dizia, olha, ele tá, o movimento de girar, quando eu vou trocar a fralda, aquela brincadeirinha de fugir, engatear, ele não faz isso. Não, mas por que ele vai fazer, mãe? É mais prático para ti, ele fica quietinho. Tu tem um bebê quietinho dentro de casa, olha que bênção. Então, assim, escutar a singularidade do que a mãe, do que o familiar está falando. Nem tanto o treinamento, mas ter a empatia que aquela mãe está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Ou seja, dá credibilidade ao conhecimento que a mãe relata que é quem fica realmente com a criança. O tempo todo. Em relação a uma consulta esporádica, rápida, de acompanhamento do bebê. Exatamente. Né? Não, olha, tem alguma coisa que... Não, mas olha que linda que essa criança, não tem problema de peso, não tem anemia, não tem nada. Tu tá vendo coisa onde não tem. Entendeu? Então não adianta ter vários treinamentos se tu não acolher a fala daquela pessoa, porque a bebê não vai falar. O bebê não vai demonstrar em poucos minutos o que ele demonstra em casa. Sabe, Regiane, que isso é de uma sensibilidade muito grande, assim, do profissional. Uma vez eu vi um pediatra do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, TISVI, e ele me disse assim, Luciane, os médicos sabem muito pouco, as mães sabem muito. Então, ou seja, não é porque eu sou médico e estou vendo que eu sei mais do que tu em relação ao desenvolvimento, né, do teu filho. Eu preciso te escutar para considerar o que tu está me dizendo, para poder me posicionar, né? Sim, de repente então, vai ter um exagero, vai ter um filtro, né? E saber aplicar esse filtro, porque quem vai falar é quem está com a criança. Bom, a gente está finalizando, né? Então, assim, agradeço muitíssimo a participação de vocês, né? O Marcelo, como nosso psicólogo aqui da cidade, egresso aqui da Universidade Franciscana. Regiane, muito obrigada. Eu queria, assim, dar um minutinho, meio minutinho, para que vocês dissessem algo, assim, que vocês acham importante para esse mês de abril, né? Agora, que é um mês de olhar para o autismo. Eu acho importante o diagnóstico do autismo
não ser feito de uma forma precoce e rápida, um diagnóstico que demanda a atenção de uma equipe interdisciplinar. É importante observar alguns sintomas que possam aparecer como risco, né? E importante também a gente não desqualificar ou subtrair o saber das famílias, porque nós temos que trabalhar em rede, todos. Atentar para a precipitação do diagnóstico e para um trabalho em conjunto, família e profissionais. Escutar o saber familiar. Ok. Regiane? Só escutem as famílias, porque assim, às vezes pode ser ou não. Então assim, e para as mães que estão, para as famílias que estão construindo, porque é isso, o diagnóstico do autismo é uma construção, não é em uma consulta, não é em uma avaliação que vai acontecer, né? Então assim, escutem a família, né? E a família que está nessa construção não foca no diagnóstico, foca no que a criança está precisando. Se a criança não está falando, ela vai precisar de um fono, né? Focar no que a criança precisa e não no diagnóstico. Ok, então, muito obrigada. Obrigada pela audiência. Agradecemos aí quem acompanhou, quem está acompanhando, né, o programa que trata de um assunto muito importante, que é o transtorno do espectro autista. E então, até o próximo Saúde em Foco.